Boa noite, amada igreja, paz do Senhor. Amém. Isso aí, com bastante alegria. Está um friozinho lá fora, mas nós estamos no melhor lugar, né? No lugar mais quentinho que existe. Convido a todos a estarmos de pé para iniciarmos fazendo uma oração. Vou pedir para que a irmã Jane faça uma oração, iniciando o culto dessa noite. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez estarmos em tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia que nos concedeste, pela noite que nos concede, de estarmos juntos aqui, ó Pai, com o único propósito de louvar e agradecer o teu nome. Que teu Espírito Santo possa encontrar morada em nossos corações e que possa, Senhor, falar aos corações que precisam conhecer o Senhor como Salvador de suas vidas. Que haja conversão esta noite, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Cuide do teu povo, cuide da tua igreja, que o Senhor sustente, ó Pai, os teus servos, ó Deus, aonde estiver. Pedimos que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando todas as igrejas reunidas neste momento, que estão louvando e engrandecendo o teu nome. Que o Senhor esteja protegendo, ó Pai, os missionários que estão em outros países, ó Pai, em outros lugares, que nós não podemos ir, mas eles foram, porque sentiram o chamado, atenderam o chamado, ó Pai, para falar a tua palavra a outras pessoas, ó Pai, a outros povos. E nós te pedimos que o Senhor sustente, ó Pai, os teus servos nos campos missionários. E que o Senhor sustente, ó Pai, cada servo do Senhor, cada um de nós, ó Pai, nos nossos trabalhos, na escola, com os nossos vizinhos, na faculdade. Ó Pai, que sejamos luz aonde estivermos, ó Pai. Que as nossas atitudes possam mostrar que temos o Senhor como Salvador das nossas vidas. Continue abençoando a tua igreja e receba a nossa adoração para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. E agora, irmãos, com a nossa comunhão já renovada, já oramos, vamos estar dando início ao culto, né? E o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e o texto que ele testificou ao meu coração é Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombetas, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai com os símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Hoje é uma noite especial e o Senhor tem um propósito para cada um de nós, né? Nós vamos ter uma experiência com os irmãos cantando. Então os irmãos irão louvar aqui à frente. Agora. Amém. Louvai. Firme nas promessas. Eita. Firme nas
declaração, né, ao Senhor de que estaremos firmes nas promessas. Haja o que houver, se vierem as tempestades, se vierem as dificuldades, ainda assim estaremos firmes. Glórias a Deus. O melhor momento é estarmos realmente na dependência do Senhor, irmãos. E não existe melhor lugar para estarmos a não ser na casa do Senhor, declarando, né, todo o nosso amor, declarando ao Senhor toda a nossa dependência. Eu vou convidar a irmã Jane para fazer uma homenagem agora. O pastor não está aqui, né? Então vamos lá. A homenagem é a ele. Vamos deixar para mais tarde para Porque hoje é o dia do pastor. Eu preparei alguma coisa. Amém. Acredito que ele foi buscar a irmã, né? Então vamos dar a oportunidade então para a Olívia. Amém? Olívia vai cantar? Olívia? Você vai vir cantar? Vem louvar o Senhor. À noite hoje ele vai louvar, vem. A Olívia vai louvar o Senhor para toda a igreja acompanhar, tá bom? Vai, Olívia. A Bel vai tirar fora. Salve a igreja com a paz do Senhor, graça e paz. Amém. Bom, a gente vai louvar bem rapidamente nessa noite, né, filha? E é um louvor de alta complexidade, a gente teve que ensaiar muito, mas é para Jesus bem bonito, né, Olívia? Havia um homenzinho, morava numa casa, andava no caminho, sua vida era de homenzinho, a Bíblia e tudo que era Jesus inventou. Havia um homenzinho, morava numa casa, andava no caminho, sua vida era de homenzinho, a Bíblia e tudo que era Jesus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Viu, irmãos? O Senhor nos trouxe aqui essa noite para louvarmos, para engrandecer o nome do Senhor. Até os pequenos já sentem, né, o desejo de louvar. Agora a irmã Jane vai ser convidada para fazer homenagem que o pastor já chegou. Obrigada. Olívia, parabéns, tá? Continue assim, hein? Ficou muito bonita. Bem, irmãos, a homenagem que eu quero fazer é pelo dia do pastor, que é meu esposo também, né? E são 29 anos que ele recebeu o chamado e está aí pela honra, para a honra e glória de Deus, né? São muitos desafios, já passamos por muitas coisas, mas Deus sempre sustentando e sempre dando a paciência, né? Paciência e coragem, porque o ministério pastoral requer não só a obediência ao chamado, mas muitas vezes abrir mão de muitas coisas para fazer a vontade de Deus. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por sua vida e quero deixar aqui essa homenagem. Hoje rendemos graças a Deus por sua vida, por sua dedicação e por atender ao chamado de cuidar do rebanho do Senhor com amor, fé e perseverança. Ser pastor é muito mais do que pregar a palavra. É acolher, aconselhar, interceder, ensinar e servir com o coração disposto a fazer a vontade de Deus.
Que o Senhor continue renovando suas forças, enchendo sua vida de sabedoria, paz e alegria. Que nunca lhe falte a presença de Deus, o cuidado da sua família e o carinho da igreja. Receba a nossa gratidão por cada oração, cada ensinamento e por todo o amor demonstrado no ministério. Em 1 Pedro 5 diz assim, verso 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Feliz dia do pastor, que Deus continue abençoando sua vida ricamente e seu ministério. Eu vou cantar uma música que ele gosta muito, que é do grupo Logos. Vou cantar a capela, então se os irmãos souberem, podem me ajudar também. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não será acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu lhe dou minha palavra, me achará e aprovado será. Amém. Que Deus continue te abençoando. Amém. Glória a Deus. Hoje pela manhã foi feita uma oração pela vida do pastor, né? E achei importante porque o Lucas falou que nunca falte a fé e a perseverança no caminhar. E é isso que a gente tem que, como igreja, orar incessantemente pela vida do pastor, mas pelas nossas vidas também. Que nunca nos falte força o suficiente para caminhar. Indiferente se está fácil ou se está surgindo as tribulações, que nunca nos falte. E o pastor Wagner é bênção, ele soma com a nossa igreja, né? Ele dirige aqui o rebanho, nós estamos todos, graças a Deus, felizes, né? Com a participação e com a presença do pastor. Agora eu vou convidar o grupo de louvor para estar já assumindo
Lendo ainda só o último versículo que está em Salmos 134, que ainda fala sobre essa noite especial, sobre esse período de louvor, que diz: louvaremos ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém, igreja. Que nós estejamos exatamente assim, louvando e buscando ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando a gente busca o Senhor, Ele nos livra de todos os nossos temores. E como a irmã Maria disse também, este é o melhor lugar. É o lugar mais caloroso, né? É o mais quentinho, né? É o lugar que a gente sai daqui renovado, com força, para a gente enfrentar as lutas, né? Os desafios lá fora. E que a gente se sinta assim nessa noite. Que a gente possa relembrar nessa noite o amor do Senhor. Quando a gente disse, quando a gente aceitou Ele, eu te aceito como meu Salvador. Nós vamos renovar o nosso compromisso com o Senhor nessa noite e dizer ao Senhor que a minha vida é sua e o Senhor é o meu mestre. Feche seus olhos nessa noite, relembre todos os livramentos que o Senhor te deu, todo o cuidado, todo o sustento, né? Porque alguma dificuldade do momento, do tempo presente, não se compara. Não se compara a glória que vai nos ser revelada, não se compara a presença do Senhor de todos os dias da nossa vida, né? Que o Senhor possa invadir os nossos corações nessa noite. Somos gratos ao Senhor pela vida do nosso pastor, pela vida da irmã Jane. Que o Senhor se sinta renovado pela presença do Senhor nessa noite, pastor, para que o Senhor possa, né, continuar nos conduzindo no caminho do Senhor. Que sejamos ovelhas, né? Não bodes. Que sejamos instrumentos do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Meu coração é do meu mestre.
Não estou
noite que estivesse orando pelos dízimos e as ofertas nessa noite. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por este momento tão especial aqui na tua casa, juntamente com os nossos irmãos, ó Deus. Ó Pai, pedimos ao Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, que é de todo o nosso coração que fazemos. Ó Deus, muito obrigado pelos dízimos e pelas ofertas aqui depositadas nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa prover diante dessas ofertas, desses dízimos aqui depositados, para que eles possam ser empregados na tua obra, Senhor, na obra da tua igreja, Pai. Ó Deus, abençoe o pregador desta noite, toma nas tuas mãos em nome de Jesus, que ele venha falar, inspirado pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Agora eu vou fazer uma pequena homenagem representando as mulheres da Igreja Metodista. Perdão, Batista. Gente, ainda está no sangue. Podem se assentar. Então, nós somos honrados. Nós temos, hoje é dia do pastor, mas da pastora também. Nós temos dois, senhora Jane e senhor Fábio. Não chora mais não, Jane. Já chorou bastante. Querida igreja, hoje nós reunimos com um propósito muito especial, expressar nossa profunda gratidão àquele que aceitou um dos chamados mais nobres e ao mesmo tempo mais desafiadores que existem na terra. Hoje celebramos o Dia do Pastor. Diz a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 15: Dá-se-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Quando olhamos para a jornada do nosso pastor, vemos o cumprimento dessa promessa divina de se renovar todos os dias diante dos nossos olhos. O peso e a beleza do chamado. Ser pastor não é uma carreira, é uma vocação de amor. É abrir mão de si mesmo para cuidar do outro. Enquanto muitos buscam descanso, o pastor muitas das vezes dobra os joelhos na madrugada, intercedendo por famílias, por casamentos, por jovens e por vidas que às vezes ele mal conhece profundamente, mas que pesam em seu coração como fossem seus próprios filhos. Quantas vezes o Senhor, pastor, chorou em silêncio para poder ser o sorriso e o consolo de alguém que sofria? Quantas vezes guardou as suas próprias dores e cansaços para nos estender uma mão firme, uma palavra, nos estender uma mão firme, uma palavra de esperança e a certeza da graça de Deus? O bom pastor não apenas aponta o caminho, ele caminha conosco, dividindo o fardo e celebrando as vitórias. Os nossos agradecimentos. Queremos agradecer por cada mensagem pregada no altar. Sabemos que aquelas palavras não nascem por um acaso. Elas são frutas de horas de estudo, de oração, de busca incessante pela voz de Deus. Obrigado por nos alimentar com a sã doutrina, por nos corrigir com amor, quando necessário, e por nos inspirar a sermos cristãos melhores, mais parecidos com Jesus. Mas a sua pregação mais bonita, pastor, não é aquela que ouvimos aos domingos, é aquela que vemos na sua vida diária. É a sua integridade, a sua paciência, o seu respeito pelo próximo e a sua fé inabalável, mesmo quando as tempestades da vida tentam soprar forte. Aproveitamos este momento para estender a nossa gratidão também à sua família, mesmo não estando aqui, tá? Sabemos que o ministério é compartilhado e que o apoio, a paciência, e o carinho do seu lar são a base que sustenta o seu caminhar. Obrigado a todos vocês por dividirem o pastor conosco.
pastor. Em nome de toda a igreja, queremos que o Senhor saiba, o seu trabalho não é em vão. Cada semente plantada em nossos corações tem gerado frutos eternos. Nós o amamos a sua vida, respeitamos a sua liderança e honramos a sua unção. A nossa oração no dia de hoje e em todos os outros é para que o Senhor Deus renove as suas forças diariamente, que o Espírito Santo enche o seu coração de alegria, que a sua saúde seja guardada e que a paz que excede todo entendimento repouse sobre a sua vida. Que o Senhor continue sendo esse farol de luz, nos guiando sempre em direção ao Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Muito obrigada por tudo. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Parabéns pelo seu dia. Tá bom? Bom, só quero, nesse momento, agradecer pela presença do irmão Altair, né, e a irmã Rosa, que vocês citam bem em nosso meio. Volte sempre, a gente fica muito feliz com a presença de vocês. E agradecer, irmãos, a minha palavra aqui, mais uma vez, é de gratidão. Nessa data, a gente sempre se sente feliz, emocionado, pela homenagem que a igreja faz nessa data especial. E quero dizer que para mim também é uma alegria muito grande ter esta igreja, ter os irmãos como rebanho, e a minha oração sempre é que Deus me fortaleça, me ajude para que eu consiga ter sempre o discernimento de olhar para cada ovelha e enxergar o que cada pessoa está passando, está vivendo, e que tipo de palavra Deus tem para mim naquele dia, para esta ovelha, para esta pessoa. Eu tenho sempre essa preocupação de pedir a Deus essa direção, esse discernimento. E quando houver alguma falha, eu peço aos irmãos que estejam sempre também me ajudando, porque são coisas possíveis de acontecer na vida do pastor também. Irmãos, eu quero nesse momento convidar o seminarista irmão Glauber. Ele será o porta-voz, o mensageiro do Senhor nesta noite. Vamos estar nesse momento orando pela vida dele. Senhor, quero te agradecer, ó Pai, pela vida da irmã Vânia que dirigiu o culto. Quero te agradecer pela vida do Ministério de Louvor, que nos alegrou, ó Pai, na direção dos cânticos tão inspirativos. Pai amado, eu sei que tudo isso é o culto. Tudo isso é a preparação para esse momento, que é o momento da Tua Palavra. E a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor esteja usando o Teu servo. Aquilo que o Senhor tem para nos dizer, será dito através dele. O Senhor vai usá-lo nesse momento. E não existe nada mais importante na vida do que ser usado pelo Senhor. E quando essa oportunidade chega, ó Pai, ela é inexplicável. E eu tenho certeza que nesse momento, ó Pai, o Senhor tem uma bênção especial para nós. E o canal desta bênção é o Teu servo. É um vaso, é o barro, mas a Tua palavra diz que a Tua glória, ela habita neste vaso de barro. E é nesse vaso, ó Pai, de barro, que nós somos aperfeiçoados por Ti. Muito obrigado, Pai. E nos
e nos coloque sempre, ó Pai, nessa posição de sermos aquilo que o Senhor usa, de sermos aquilo que o Senhor fala nesse momento, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor disse algo na oração agora com Deus, que não há nada melhor do que ser usado por Deus. E concluindo, ser um vaso nas mãos de Deus, né? O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite está em Jeremias, Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Gratos a Deus porque o Senhor tem permitido que a gente viva momentos especiais assim com a igreja, né? Grato a Deus pela vida do nosso pastor, que quero ressaltar aqui a minha alegria, pastor, apesar das minhas limitações e falhas e dificuldades, né? Mas sou grato de ter o Senhor como meu pastor, como pastor da minha família, e é uma alegria imensa poder passar esse dia, não o dia todo, né? Mas essa noite, esse momento com o pastor, e esse tempo que a gente está caminhando aqui na CIB, tendo o Senhor como nosso pastor. Alegria, de fato, né? De ver que o Senhor é um vaso de honra e que Deus o usa para a glória do nome dele. E nessa expectativa, eu gostaria de ler esse texto com os irmãos e de alguma forma Deus fale contigo, irmão, assim como ele falou comigo nesse texto. Esse é o meu pedido e a minha oração nessa noite. Então gostaria da sua atenção, que nós vamos ter um breve momento aqui, e talvez eu já tenha até pregado sobre isso aqui em algum momento, não me recordo, mas a própria do Senhor, e foi da vontade do Senhor que a gente retornasse a esse texto aqui essa noite. E o texto vai dizer, a partir do versículo 1 do capítulo 18, está escrito assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Até aqui, irmãos. Amém? Não sei o quanto Deus falou com o pastor sobre o que eu ia pregar essa noite, mas o pastor orando, nos colocando como vasos na mão do oleiro, na mão de Deus, para ser cheios, e a gente ainda vai caminhar sobre esse texto, que aqui na minha Bíblia está como na casa do oleiro, e o tema dessa mensagem seria nas mãos do oleiro. O pastor fala sobre o vaso em oração, e eu creio que de fato Deus tem algo a falar contigo. Assim como está falando comigo, ainda há de falar. Então, esse breve momento, mais que importante, que a gente tenha atenção. E aqui nesse texto de Jeremias, a gente está estudando Jeremias também, né? Nas EBDs e tal. Jeremias profetiza durante o reinado de Judá, no caso, né? Especialmente nos dias de Joaquim. Joaquim era um rei mau diante dos olhos de Deus. Ele era um rei opressor, rebelde contra Deus. O que ele fazia não estava agradando aos olhos do Senhor, e Jeremias está profetizando nesse tempo, porque naquele tempo tinha muita instabilidade política,
instabilidade social, mas também muita idolatria, e muitos corações estavam voltados contra Deus. Ainda havia o ameaço, né, da Babilônia, dos ataques da Babilônia, e ainda uma decadência espiritual. E o mais grave desse texto, e desse contexto do capítulo 18, é a decadência espiritual. Porque se um povo vira as costas para Deus, a tendência é ele se destruir. Quanto mais longe de Deus esse povo está, mais propício à perdição ele está. E aqui a gente vê um povo com um rei ruim, um rei ímpio, um rei que não agradava a Deus, rebelde, sabe? E vivendo num tempo de instabilidade política e espiritual, a decadência. Nesse contexto aqui, o povo priorizava o tempo e não Deus. Tá? Eles tinham o tempo e isso alegrava o coração deles. Eles tinham os cultos, tinham as reuniões, mas o texto vai dizer que eles estavam idolatrando, eles estavam colocando coisas erradas no culto, coisas que não estavam glorificando o nome de Deus. E na maioria, ou na grande parte dos cultos que eles faziam, não era para a glória de Deus, mas eles se alegravam porque eles tinham o tempo. Eles se alegravam porque eles recebiam o nome, mas comunhão com Deus, comunhão plena, não. Então, quando a gente fala de decadência espiritual, porque de fato a vida espiritual desse povo, nesse contexto, estava de ladeira abaixo, cada vez pior. Jeremias, no capítulo 22, no versículo 13, vai dizer: ai daquele que edificar a sua casa com injustiça. E eles estavam construindo um momento da vida deles, uma realidade da vida deles, de forma injusta, de forma rebelde, de forma contrária à aliança ou à vontade do Senhor. Isso não agradava a Deus. Então, nesse contexto, tá? Nesse sentido e com essa visão, irmão, do tempo e do momento que essa palavra veio a Jeremias, o versículo 1 vai dizer: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Nunca foi sobre a vontade de Jeremias ou como ele queria falar, mas veio da parte do Senhor. E Deus diz: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Mas, Senhor, que mensagem? Vai e você ouvirá a minha mensagem. Então, Jeremias, aqui a gente vai olhar no contexto: o vaso, que é Deus está falando de Israel, do seu povo; o oleiro, que é o próprio Deus, que tem o controle sobre o vaso, tem controle sobre manusear o vaso, e a gente está falando do profeta, um homem que receberia a mensagem, indo à casa do oleiro e teria a missão de transmitir a mensagem para o povo. Claro, aqui é uma mensagem viva, de uma forma clara, porque Deus falou com o seu povo. Deus falava através dos profetas, Deus falava através de visões, através de acontecimentos extraordinários que Deus fazia, que o povo não tinha outra forma de reconhecer a não ser glorificar Deus pelos milagres e prodígios que Deus fazia no seu povo. E Deus falava de várias formas com o povo dele. Aí aqui Deus manda ele ir à casa do oleiro, porque ele tinha algo para falar com o seu povo através de imagem, porque ficava mais fácil dele entender. E então, aqui nesse contexto, Israel é o vaso e Deus é o oleiro. E vale destacar aqui, irmãos, que o vaso que está sendo citado aqui não é um vaso já endurecido, ou não é um vaso já cozido, que já foi ao forno, aquele vaso que já está duro, que a gente tem na nossa casa, o vaso pronto, o vaso, enfim, naquela época era um vaso de colocar azeite, né, aqueles vasos de azeite e tal. Não era já um vaso pronto, era um vaso em processo. O oleiro, ele pega o barro e ele amassa o barro, ele coloca a quantidade de água o suficiente para o barro ficar no ponto dele modelar, ele coloca em cima da roda, que é onde vai girando, né, com o movimento dos pés. Antigamente era mais precário, hoje é automático, né? Mas antigamente era o movimento dos pés, e aquilo vai rodando e ele vai moldando o vaso, água, e preparando até formar o vaso da forma que ele quer, no modelo que ele quer. E é nesse contexto, quando ele chega lá, ele olha o oleiro moldando o vaso. Só que no meio do processo costuma ainda acontecer de um vaso ele rachar. E é esse vaso quebrado que o texto fala. É nesse ponto, não é depois de estar pronto. Depois de estar pronto a gente até vai citar sobre isso. Mas aqui ele está tendo uma visão em o processo de formação, o processo de ser moldado, ser preparado de acordo com o oleiro, aparece uma rachadura. E vale destacar uma coisa, que eu já tenho uma certa experiência, não, mas já tive a oportunidade de ver, de colocar a mão. Simples, quando o vaso racha, você pode simplesmente molhar o dedo na lama e passar, e aquela rachadura vai ficar escondida. Simples assim, você consegue moldar o vaso e permanecer e deixar ele rachado, só que você esconde aquela rachadura. E aqui o texto vai falar que o oleiro, ele viu aquilo e quebrou o vaso e começou o processo de novo, porque era necessário.
Mas um oleiro inexperiente ou incapaz, que fosse imperfeito, como Deus é perfeito, se fosse diferente de Deus, poderia tapar e está tudo bem. Só que quando ele colocasse no forno, aquela rachadura não ia resistir o calor, não ia resistir a pressão do fogo, a temperatura do fogo, o processo de ser cozido, o processo de ser moldado ali, endurecido, e aí racharia. E aí, então, a rachadura apareceria. Só que se leva ao forno e racha no forno, não tem como mais amassar e fazer de novo. E é essa mensagem que Deus está entregando para Jeremias se transformar. Olha, ainda é tempo, e ainda dá tempo de vocês serem moldados. Ainda dá tempo, e ainda é tempo de você se deixar ser transformado. E essa mensagem está sendo dita. Enquanto o oleiro está moldando o vaso, ainda é tempo de graça. Quando o vaso vai no fogo e não aguenta o processo, aí o tempo já vai ter terminado, porque já não tem como o oleiro amassar mais aquele vaso. E aí ele serve para ser lançado fora. Mas ainda, quando Deus fala, mais na frente desse texto, Ele vai falar: ó comunidade, ainda dou-lhes a oportunidade, nessa minha versão, ainda dou-lhes a oportunidade de vocês serem como esse vaso, se permitir ser moldado pelo oleiro. E eu sou o oleiro, e vocês o vaso. Deixa eu dizer que Deus deixa claro. Em Isaías 64, no versículo 8, vai dizer: nós somos o barro e tu é o nosso oleiro. O oleiro está na casa, e o oleiro quer moldar, e nós somos o vaso. E ainda nós estamos no processo de ser transformado. Nós ainda estamos sobre a roda. Nós ainda estamos girando. E Ele ainda está moldando a gente. Nós estamos vivendo um processo de santidade. E se porventura nós temos uma rachadura, é hora de mudar. É hora de aceitar ser quebrado. É hora de aceitar ser moldado. Porque depois que entra no processo, na pressão, no calor, muita gente desiste e abandona. Porque na hora de ser moldado não se permitiu ser transformado, ser tocado e ser moldado pelo oleiro. Bom, nesse contexto vem a mensagem. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, e serão, irmãos, 3 pontos apenas e uma conclusão, para a gente ganhar tempo. Deus mostra a Israel como vaso, o Israel como vaso, mesmo diante da profecia contra ele. Para destacar aqui que Deus tinha um decreto contra o povo, uma profecia de que eles pagariam caro se eles não voltassem o seu coração para Deus. Irmãos, a rebeldia há consequência. Não aceitar ser moldado, há consequência. E se quebrar, será lançado fora, porque a hora de ser transformado é agora. A hora de permitir que o oleiro te molde é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Bom, com essa visão e com esse pensamento, Deus mostra o Israel como vaso, mesmo diante da profecia contra ele. Eu quero destacar você, irmão: o vaso se quebra não por falha do oleiro, mas por imperfeição do vaso. O que acontece? O barro está imperfeito, o oleiro está amassando. Só que quando ele começa a modelar o vaso, se tiver uma parte do vaso que está meio ressecado, ele vai rachar. Se tiver alguma bolha na massa, ele vai ressecar. Mas o vaso que se permite ser moldado, e um barro de qualidade, que permite que o oleiro o molde e aceita a água e aceita a textura que o oleiro tem para ele, esse vaso ele vai poder ser refeito se ele quebrar. E quando ele se permite por inteiro ser amassado e ser moldado, esse vaso não vai se quebrar. Ele vai ser preparado e vai ser cozido e vai estar de acordo do agrado de quem está fazendo. Mas a imperfeição, as nossas limitações, as nossas dificuldades, aquilo que a gente tem para a gente como nosso e não queremos abrir mão para a glória de Deus, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que tem rachado ou trazido rachaduras na nossa vida, mas mesmo assim nós não queremos deixar. Aquilo que tem realmente atrapalhado a nossa caminhada em santidade, em pureza diante do Senhor, aquilo que tem tirado o nosso tempo de oração, aquilo que tem tirado o nosso tempo de ler a Bíblia. E eu digo isso porque Deus tratou isso comigo e tem tratado isso comigo primeiro. Então eu estou compartilhando com os irmãos com o coração já recebido o corte da palavra do Senhor. Sabe, porque a palavra do Senhor é uma espada, uma faca de 2 lados, e ela corta dos 2 lados. E quando ela corta o irmão, está cortando quem está pregando já cortou antes o pregador. Quando o pastor traz uma mensagem para os irmãos da igreja, Deus já falou com ele. Sabe? Então, irmãos, não é algo para você, é algo para nós. Nós precisamos aceitar, ainda essa noite, a sermos moldados pelo Deus, porque Ele quer. Acaso eu não posso fazer com você assim como o oleiro fez com o vaso? Diz o Senhor. Deus pode. Não só pode como Ele quer. Não só quer como Ele consegue, se você se permitir.
se nós nos permitirmos abrir as mãos daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que nos impede em ter plena comunhão com Ele. Não é fácil quem diz que é fácil, porque quebrar o vaso e refazer de novo requer um processo, porque você já fez tudo. Imagina você sendo oleiro e você está preparando o vaso e você está no finalzinho, prontinho para botar no forno, o vaso racha. Melhor esconder a rachadura e botar no forno, ou amassar tudo de novo, aquela obra maravilhosa que você fez, e recomeçar. Dá trabalho. Mas aí vem a maturidade, entendermos que é necessário, entender que é necessário abrir mão, entender que é necessário se reposicionar, ou entender que é necessário se manter na posição. Não sei como é a vida dos irmãos, como está a realidade na intimidade dos irmãos, na sua particularidade, mas eu quero deixar claro para o irmão que vale a pena se posicionar e aceitar ser moldado. Porque, como o pastor disse aqui em oração, um vaso que aceita ser moldado hoje, ele pode ser usado para a glória de Deus amanhã. E ser usado para a glória de Deus e ser usado por Deus é a melhor coisa. Então eu espero que todos nós possamos ser vasos de honra diante do Senhor, vasos para a glória de Deus, cheios de azeite, cheios da unção e prontos para ser usados pelo nosso Senhor. Antes de Deus quebrar o vaso em juízo, Ele o quebra em misericórdia. Antes da sentença, Deus deixa claro: olha, ainda há uma chance para vocês. Porque acaso eu não posso fazer diferente, mesmo que eu tenha decretado a destruição? Se esse povo se arrepender, eu sou capaz de perdoá-los. Acaso eu não posso fazer como o oleiro fez com o vaso? E ele é o oleiro, e nós somos o vaso. Ele pode mudar a sua realidade, Ele pode mudar a nossa realidade, Ele pode fazer diferente. Nós às vezes não temos mais expectativas, nós somos limitados e a nossa força termina, e a nossa coragem termina, a nossa fé é pequena, mas a palavra vai dizer que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, nós podemos mover montanha, e a nossa fé move o coração de Deus. Então manifeste a sua fé diante do Senhor nessa noite, fala: Senhor, me transforme, me faz de novo, me refaz, me molde, que eu quero ser um vaso para a glória do seu nome. E eu acredito que é essa mensagem que Deus estava mandando para aquele povo. E olha a oportunidade que Deus está nos dando. Irmãos, para nós essa noite, olha a oportunidade que Deus nos dá todos os dias. A palavra do Senhor me garante que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidas. E a cada manhã, as suas misericórdias se renovam sobre mim e sobre você. Por isso nós estamos aqui essa noite, pela misericórdia do nosso Deus. E refazer o vaso é misericórdia. Mas ainda a misericórdia, ainda a graça. E eu costumo dizer que as portas da graça ainda estão abertas, mas um dia elas estarão fechadas. Então é tempo de se permitir ser moldado pelo oleiro. Mesmo anunciando o juízo, Deus ainda chama o povo para olhar para as suas mãos, que detém o poder de refazer o vaso e dar perfeição em santidade. Deus está nos convidando, assim como convidava aquele povo: ei, abandone os seus maus caminhos, abandone e volte seu coração para Deus, porque Ele detém o poder de refazer o vaso, de quebrar e fazer de novo, e o transformar em santidade para a glória do teu santo nome. Então, em nome de Jesus, se hoje mesmo ouvirmos a voz de Deus, não endureçamos o nosso coração, porque o coração duro, o vaso quebrado e endurecido, ele não será mais modelado. Mas enquanto nós estamos na roda do oleiro, ali girando, Ele está nos moldando. Ele nos dá uma oportunidade de sermos transformados. Então, irmãos, esse primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de comentar com os irmãos aqui: o povo quebrado pode ser restaurado se ele se render ao oleiro. Aqui Deus estava querendo que eles se rendessem a Ele. Ele falou: olha, não posso eu, a comunidade de Israel, fazer como vocês, como o oleiro fez com o vaso, como bala nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Olha, e ele fala: se em algum momento eu decretar a uma nação que ela seria destruída, que ela será arrancada, se em algum momento eu falar: olha, vou mandar vocês para a Babilônia, para o cativeiro, se vocês se arrependerem, eu também me arrependerei daquilo que eu prometi e mudarei a sua história. Então, entenda, aqui a responsabilidade, a culpa não é do oleiro, tá? Aqui a responsabilidade, não, mas foi Deus, não. Deus está permitindo que eles decidam. Deus está permitindo que nós venhamos a decidir qual caminho nós queremos seguir hoje.
sabe? E aí que fica a pergunta, qual o caminho? Você, meu irmão, você, minha irmã, decide caminhar hoje. Se permitir, apesar do processo, apesar da dor, apesar das dificuldades, ser quebrado e refeito, ou prefere ficar como está? Só cubra, Senhor, as minhas rachaduras e deixa eu seguir em frente. Ou tapar as minhas rachaduras com vestes bonitas, ou esconder as nossas rachaduras e imperfeições com maquiagem, ou com roupas de marca, enfim, com carros do ano, e está tudo bem, com uma Bíblia debaixo do braço, sendo que ainda carrega as rachaduras, uma hora você vai ficar exposto. E aí, o vaso será para desonra e não para honra. De Deus não dá para se esconder nada. Eu posso esconder de vocês, irmãos, posso esconder da minha esposa, mas nada passa batido ou oculto diante do nosso Deus. As rachaduras vão aparecer se nós não nos permitirmos sermos refeitos, moldados a cada dia pelo Senhor, para chegarmos no padrão que agrada o olheiro. Não é o padrão que me agrada, não é a forma que me agrada, não é o tipo de barro, de vaso que eu quero ser, é o que Ele quer fazer de mim, para que através de mim eu possa transbordar e ser usado para a glória do nome dEle. O que Deus quer fazer na sua vida? Nossa vontade é limitada, nosso desejo é nesse tempo, nós queremos as coisas deste mundo, essa é a verdade. Nosso impulso carnal é querer as coisas desse mundo, o prazer deste mundo. Mas o que Deus tem preparado para mim e para você é infinitamente mais do que pedimos ou possa imaginar. Aquilo que passou na mente do homem é infinitamente maior, é o que Deus tem preparado. Então, irmãos, diante desse texto, diante dessa profecia ao povo de Israel, eu também trago essa visão para você essa noite. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Senhor, quebra-me de novo, quebra-me e refaz, me transforma, Senhor, me molde, Senhor. Eu quero ser um vaso de honra, que agrada ao Senhor. Irmãos, estou repetindo isso porque é necessário, sabe? A esperança nesse texto não está no vaso, mas na disposição do vaso, na rendição do vaso. O quanto o barro está disposto a ser quebrado e a ser moldado novamente, passar por todo aquele processo novamente. Muita gente não quer, muita gente chegou no nível e no status que não quer. Não estou bem aqui, como eu vivo, como eu sigo está ótimo. Para quê? Mas um coração rendido diante do Senhor, o Deus o exaltará naquele grande dia. Então renda-se ao Senhor nessa noite aí, irmãos. Mesmo Deus que anuncia o juízo é o Deus que oferece restauração. Se aquela nação se converter do seu mau caminho, também Deus se arrependeria do que iria fazer. A resposta final quem dá é Deus. A Bíblia vai dizer que o homem pode fazer planos, traçar planos, projetos, sonhar. Mas se os sonhos e os projetos não estiverem alinhados com os sonhos de Deus, a resposta de Deus será diferente. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. O vaso que se rende hoje evita destruição amanhã. O vaso que se rende hoje evita ser destruído e lançado fora amanhã. Terceiro ponto: Deus restaura a comunhão e a verdadeira adoração. Isso que Deus quer, irmãos. Isso que Deus quer. Nós somos criados para viver em comunhão com Deus. Nós somos criados para viver em plena comunhão com Deus, em um relacionamento contínuo com Deus. E isso foi restaurado com Jesus Cristo dando a sua vida naquela cruz. E aí, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, nós veremos na eternidade em plena comunhão com Deus. Em plena comunhão com Deus. Mas ainda aqui, nós precisamos viver o processo, santidade, santificação. E diz a palavra do Senhor, nessa Bíblia que eu leio, que sem santificação, ninguém verá Deus. Um vaso que não detém azeite, não serve para a glória de Deus. Deus restaura a comunhão. No Antigo Testamento, Deus alcança o homem pela lei, pelos profetas, por sinais visíveis, como esse texto do oleiro, como chamado ao arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento, ó Israel, arrependa-se dos seus maus caminhos.
e eu endireitarei as suas veredas. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Meus amigos, meus irmãos, sem arrependimento não há remissão de pecados. Um vaso não pode ser transformado se ele não compreende, ele não aceita que ele precisa ser moldado novamente. Vinde e tornemos ao Senhor, diz Oséias capítulo 6, versículo 1. Arrependimento. O chamado é: ei, vinde, tornemos o nosso coração a Deus, para que a gente tenha de fato um relacionamento com Ele, uma vida plena com Ele. No Novo Testamento, Deus não apenas molda o vaso, Deus não apenas prepara o vaso, Deus não apenas cozinha o vaso, mas faz dele a sua habitação. Hoje nós vivemos um tempo em que Deus habita no vaso. Não vaso rachado, não vaso que foi lançado fora porque é emprestado, mas vasos que aceitaram ser moldados novamente, que aceitaram ser quebrados, aceitaram o processo e se colocaram à disposição de Deus para serem usados. Deus habita em vasos de honra. E nós, que tipo de vaso nós somos? Que tipo de vaso você é, meu irmão, minha irmã? Está pronto para ser usado? Ou não? Se for colocado azeite, vai vazar porque você está com rachaduras? Ou se permitiu ser moldado pelo oleiro? Quando for colocado na fornalha, no forno quente, e for cozido, e você for endurecido, vai aparecer as rachaduras que estão escondidas? Ou você será um vaso perfeito e pronto para ser cheio de azeite? É tempo de se permitir ser moldado. É tempo de se permitir ser moldado. Ah, mas eu faço muitas coisas para o Senhor. A minha Bíblia vai dizer, que não foi o que escrevi, mas a minha Bíblia aqui, que eu ganhei de presente, vai dizer que muitos chegarão diante do Senhor e dirão: Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu preguei, em seu nome eu falei línguas, em seu nome eu visitei, em seu nome eu ajudei os pobres, em seu nome eu fiz e aconteci. E mesmo assim, não será o suficiente. Poderá ouvir do Senhor: aparta de mim que eu não te conheço. Por quê, Senhor? Se tudo eu fiz em seu nome. Fazer em nome do Senhor não significa que você tinha um relacionamento com o Senhor. Fazer a obra em nome de Deus não significa que você tem um relacionamento com Deus da obra. Eu posso falar em nome de Deus e nunca ter conhecido Deus. Um vaso de honra, ele conhece a Deus. Não só conhece, como ele vira a habitação do próprio Deus. Amém? Que Deus possa, essa noite ainda, acrescentar aos nossos corações ainda mais. Como está escrito em Romanos 9, 20 e 21. Não tem oleiro todo o poder sobre o vaso? Em Cristo, o vaso quebrado é perdoado, as impurezas são lavadas, a comunhão é restaurada e a adoração é verdadeira. É isso que Deus esperava daquele povo. Adoração verdadeira e sincera. Não apenas ritos, não apenas repetições, não apenas ajuntamento de pessoas em suas reuniões solenes que não agradavam a Deus. Faziam tudo bonito, de forma perfeita, padrão, mas Deus não recebia nada do que eles estavam fazendo, porque os corações deles não estavam lá para a glória de Deus. E Deus olha para eles e fala: estão todos quebrados, como aquele vaso que quebrou. Estão todos necessitando de ser moldados novamente. Agora a pergunta é: quem de vocês de Jerusalém, ó Israel, vai se permitir ser moldado pelo oleiro? Aí o texto vai dizer que eles olham e falam assim: mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu próprio coração. Deus dá a mensagem, Deus dá a visão ao profeta, Deus dá uma clara mensagem, ou seja, não só em palavras difíceis, mas ele mostra o exemplo do oleiro. Ele fala com eles, assim como o oleiro mostra essa visão, Jeremias, ele transmita essa visão para eles, e fica muito claro para mim e para você o que Deus quer fazer. Amém ou não amém? Quebrar e refazer. Amém ou não amém? Glória a Deus. Agora ele transmite essa mensagem para o povo, que
Talvez seja eu você aqui essa noite. E aí o povo vira para ele e olha para a sua vida, olha para a sua conduta e não reconhece as suas más condutas, a sua postura errada, mesmo o profeta falando, mesmo Deus dando uma visão clara, fácil de entender, bem explicada, e eles viram e falam: não há chance para a gente não quer. A gente prefere continuar seguindo o nosso caminho, o desejo do nosso coração. Não há esperança para a gente. Quem disse? Esse povo. Mas o que Deus está dizendo: olha, há esperança para vocês, se vocês aceitarem ser moldados. Há esperança. Só que eles falam: não há esperança para nós. A gente prefere. Olha o versículo. No versículo 11, vai dizer: por isso, converta-se cada um no seu mau caminho, no seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Ele está falando: olha, corrijam. Simples. O oleiro faz aquilo, refez o vaso, eu posso fazer com vocês também, uma comunidade. E eles viram e falam, mas eles responderam: não adianta. Não adianta. E Deus falou: eu posso fazer. Gente, não adianta. Mas Deus, eu quero fazer, mas ele: não adianta. O barro não quer ser refeito. O vaso prefere ficar quebrado. Prefere seguir a vida da forma que está, rachado, e ser jogado fora, do que aceitar o processo de transformação para poder viver uma vida que glorifica a Deus. Eles falam: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Não queremos essa verdade, Jeremias. Não queremos essa transformação. Está bom para a gente. E Deus fala: eu posso refazer, eu sou o oleiro, você é o barro, deixa eu fazer. Não queremos. Até quando nós vamos continuar com os nossos corações endurecidos para a vontade, para a voz do nosso Deus? Digo isso para mim com muito aperto no meu coração. E compartilho contigo, meu irmão, minha irmã. Nós podemos ser melhor. E não adianta falar assim: eu dou o meu melhor. Eu consigo duvidar. Nós podemos fazer mais. Nós podemos oferecer mais. Hoje de manhã eu não vim porque eu estava cansado. Eu poderia ter vindo cansado. Eu falei para o pastor: isso não é desculpa. Eu poderia ter vindo. Eu digo isso com todo o meu coração, porque isso é para mim primeiro, irmãos. E nós abrimos mão de estar na presença de Deus, na casa de Deus. E eu abri mão hoje de manhã de estar na EBD, aprender mais, porque eu estava cansado. Cansado de um serviço que foi Deus que me deu, para sustentar a família que Deus me deu. E eu me alegro com essa família, mas na hora de ser grato a esse Deus, o cansaço me deixa em casa. Mas se hoje eu tivesse que trabalhar, eu levantaria cedo e teria ido trabalhar. Eu teria ido trabalhar. Porque eu tenho que pagar as minhas horas que a empresa me pagar para eu sustentar minha família, porque o serviço para a glória de Deus, Deus me deu, a família Deus me deu, eu tenho que sustentar essa família que Deus me deu. E na hora de eu estar na presença de Deus, ouvindo mais sobre Deus e como eu com meus irmãos, eu fico em casa descansando. Você entende a seriedade disso, irmãos? Estou falando de mim. Se servir para você, retém. Se não, não tem problema. Deixa entrar de um lado e sair do outro. Não tem problema. Mas nós podemos fazer mais, irmãos. Nós podemos fazer mais. E aqui a gente olha o mesmo contexto. Um povo com Deus bondoso, um povo com Deus misericordioso, irmãos. O povo com Deus falou: olha, eu posso fazer, eu quero refazer. E outra, o processo de refazer o vaso, o oleiro não pega o barro e joga lá e amassa de qualquer maneira. Não, irmãos. Deus está falando: eu vou fazer dessa forma, com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, sabe, com todo empenho, para ficar um vaso belo. Eu posso fazer com vocês. Eles falam: não adianta. Não adianta. Queremos seguir os planos que nós já traçamos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do nosso próprio coração. Tá bom assim? Domingo à noite está ótimo só. Irmãos, não tá bom. Eu preciso ser sincero comigo e honesto comigo. Não tá bom. Não tá, irmãos. Desculpa. Falo isso com muito amor, com muito respeito a cada um de nós que está aqui essa noite. Não tá bom. Podemos mais. Podemos mais. O olheiro do Antigo Testamento revelou
o seu rosto no Novo Testamento. Jesus. Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Se alguém me receber, eu entrarei. E cearei com ele, e ele comigo. Essa é a noite de se permitir. Vocês conseguem entender com todo carinho, irmãos, o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Sem apontamento, sem julgamento, de maneira alguma, me colocando como a primeira pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Arrependa-se, mas eles dizem: não há esperança. A verdade é que alguns se quebram e não são refeitos, outros endurecem e acabam sendo descartados. Lucas 19 vai dizer: Jesus chora porque o povo não reconhecia o tempo da visitação, aquilo que lhes traria a verdadeira paz, eles não reconheciam. Jesus se entristece porque a oportunidade de ser refeito estava ali, a oportunidade da salvação estava ali, a oportunidade da eternidade estava ali, e eles simplesmente não queriam, eles simplesmente não aceitavam. A questão aqui não é se Deus pode moldar o vaso, Ele pode, mas se o vaso aceita ser moldado. Quem não se deixa quebrar pelo arrependimento será quebrado pelo juízo. Quem não se permite ser quebrado pelo arrependimento, eu me arrependo, Senhor, me mude, será quebrado pelo juízo. Isso é muito sério. O oleiro ainda está trabalhando, irmãos. O barro ainda está na mão do oleiro, ainda está na roda. A roda ainda não parou. Ainda há tempo, ainda há tempo. Ainda há tempo de se permitir ser moldado. Ainda há tempo de se permitir ser quebrado. Sabe? Não poderia eu, diz o Senhor, fazer como fez o oleiro. A pergunta não é sobre o que Deus pode ou não pode fazer, mas é sobre a disposição do nosso coração em permitir que Deus o faça. Com todo amor, com todo carinho, Jesus Cristo quer nos moldar, quer nos transformar, quer que nós cheguemos a pleno conhecimento, da forma que vai agradar a Ele. Mas e nós? Como está a disposição do meu e do seu coração para essa noite ainda se permitir: Senhor, me quebra, eu não quero ser mais assim. Olha, Deus, eu não quero continuar com essa vida, eu não quero continuar dessa forma, eu não me quero, Pai, continuar assim. Eu preciso ser quebrado, eu preciso ser moldado, em nome de Jesus. Alguém dá um abraço no irmão, alguém ora para o irmão, em nome de Jesus. O oleiro está na casa. Se permita, irmãos, ser moldado, ser quebrado. Talvez hoje tenhamos aqui alguém que está como vaso, rachado em pedaços, endurecido pela rotina religiosa, pelas lutas, pelas dores, talvez quebrado pela desobediência, talvez o pecado tenha te rachado, tenha te ferido, talvez você já não aguenta mais, talvez você venha aqui essa vez e fale: Senhor, eu vou lá hoje, mas eu já não aguento mais. Não sei como está a sua vida, como está o seu coração, mas pense, talvez o vaso fora da roda, mas ainda está perto do oleiro, mas já está descartado, porque não se posiciona para ser usado. Mas essa noite, em nome de Jesus, eu espero, peço ao Senhor, que nós possamos sair daqui com o coração entregue diante de Deus, para que possamos ter uma vida que glorifica a Deus. É tempo de voltar o coração para Deus, porque Deus está dizendo: olha, não importa os caminhos que você passou, não importa as quantas rachaduras você tenha, eu posso quebrar e fazer de novo. Acaso eu não tenho poder para fazer isso? Ele tem, Ele quer e Ele pode. O arrependimento hoje é misericórdia, o arrependimento agora é misericórdia, a resistência é juízo amanhã. Ele não rejeita o vaso quebrado, Ele rejeita corações orgulhosos, que não reconhecem, que não aceitam. Eis que estou à porta e bato. A roda não gira sem entrega, o vaso não muda sem rendição. Hoje, Deus está dizendo: ainda posso refazer, ainda posso mudar,
ainda posso transformar. Renan, quem se rende hoje será usado amanhã. Quem se entrega agora evita destruição amanhã. Vinde a mim, ele diz, eu te refaço, eu te preparo, eu te encho para a minha glória. Ah, mas você, Glauber, não sabe como está a minha vida? Ele diz, acaso não poderia eu fazer como fez o oleiro? Ele pode. Enquanto, irmãos, com toda a seriedade do que foi falado aqui, nós estivemos cantando, eu gostaria que você se colocasse de pé e fizesse desse louvor uma oração. E você que essa noite, que entendeu a seriedade do que Deus está falando com o seu povo, e a seriedade do que Deus está falando comigo, contigo essa noite, se há algo na sua vida que precisa ser mudado, se há algo na sua vida que precisa ser quebrado, mas eu estou com vergonha, não interessa o que vão pensar, o que vão falar. As pessoas que têm 20 anos de igreja, o que vão achar que eu ainda estou quebrado? Eu estou ainda quebrado, preciso ser refeito todos os dias pelo Senhor. Eu peço ao Senhor que pegue a minha vida e refaça, para que eu consiga chegar de uma forma que vai glorificar o nome dEle. Então eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã. Enquanto a gente estiver louvando, você vem à frente, eu vou pedir o pastor para orar pela sua vida. Onde você estiver, aqui nesse tempo, nesse espaço, se entregue ao Senhor. Fala, Senhor, me refaça. Senhor, eu não quero viver dessa forma. Eu não quero carregar essas rachaduras. Eu não quero carregar essas feridas. Eu não quero continuar com essa vida dessa forma. Eu quero de fato, Senhor, quando eu louvar o Senhor, eu quero que seja de verdade. Eu quero que seja com sinceridade. Eu não quero sair daqui da forma que eu entrei, mas eu quero uma plenitude com o Senhor. Se houver alguém aqui que aproveite essa oportunidade enquanto a gente estiver louvando. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ser Senhor Permita que o Senhor te refaça. Ah, mas eu já sou cristão, não tem problema. Nós temos muita coisa que nós precisamos entregar diante do Senhor. Então se entregue diante do Senhor essa noite, para que se cumpra o que o pastor disse na oração no início, que faz muito sentido com o que eu estou passando com vocês agora essa noite. O vaso que é usado por Deus, não há melhor coisa. Não há melhor coisa ser usado por Deus. Então que Deus possa te usar, te abençoar, te encher e te curar e transformar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez e o pastor vai estar vindo na frente para orar pelo irmão, pelos irmãos. Oh
momento, pela vida do Marco Antônio. Eu não quero aqui acrescentar algo diferente da mensagem maravilhosa que Deus deu ao seminarista Glauco. Mas lá onde eu trabalho tem uma foto de uma pessoa que faleceu, e eu perguntei sobre essa pessoa e alguém disse o seguinte: ela não quis se tratar. Quando ela soube da doença, ela tomou essa decisão: eu não quero me tratar. E acabou vindo a falecer porque não tentou nem o tratamento. E eu quero dizer para o Marco Antônio: hoje você tomou a decisão de ser tratado por Deus. No meu tempo havia um desenho que um homem levantava a mão com a espada e dizia: eu tenho a força. Mas eu quero dizer que só Deus tem a força, só Ele tem todo o poder, e é Ele quem vai estar refazendo a sua vida. Você está aqui, como disse a mensagem desta noite, você está aqui como um vaso, e um dia todos nós estávamos aqui como um vaso, mas um vaso quebrado. Mas Deus nos refez e vai também refazer a sua vida, tá bom? Pai amado, Pai bendito, muito obrigado a Deus, porque somente o Senhor é capaz de fazer na vida do Marcos aquilo que o Senhor fez na minha vida e na vida de muitos irmãos que estão aqui, porque o Senhor é o Deus que tem todo o poder, o Senhor é o Deus que tem toda a força, o Senhor é o goleiro que faz e que refaz quando se faz necessário. E quando há entrega, e quando há desejo, o Senhor é um Deus tão bom e misericordioso, que o Senhor é capaz, com todo carinho, pegar esse barro e amassar novamente, e consertar, e usar para a honra e glória do teu nome. Pai amado, é isso que nós estamos pedindo sobre a vida do Marcos, é isso que nós estamos pedindo sobre a vida de quem está aqui na frente, é isso que nós estamos pedindo que o Senhor continue fazendo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu quero pedir ao diácono, irmão Josimar, pega o nome dele, tá bom, irmão? O endereço, e nós vamos estar fazendo contato com o irmão Marcos, tá bom? Irmãos, os irmãos podem se assentar. Eu só tenho duas coisas para avisar aos irmãos e pedir aos irmãos que orem e que nos ajudem. Essa semana é a semana do aniversário da igreja, 72 anos. Ore pelo conferencista, o pastor Flávio. Tem pessoas que podem pensar: é pastor, é preparado, então ele sabe o que vai dizer. Não. Nós precisamos da cobertura dos irmãos em oração, porque Deus ele pode mudar a palavra de quem está preparando lá, através da sua oração, porque você sabe o que as pessoas aqui precisam ouvir, ele lá não sabe, ele está orando para Deus mostrar, você está orando também, então esteja certo que Deus vai falar com ele, o que nós precisamos ouvir aqui, o que a cidade precisa ouvir aqui. Então ore pelo conferencista, o pastor Flávio, e convite, nós mandamos o convite para a igreja, né? Está lá a foto dele, o dia, né, do aniversário. Divulgue essa foto no seu privado, nas pessoas que você conhece, convite. E a outra coisa que eu quero dizer, irmãos, que nós vamos estar funcionando a cantina no sábado. Eu vou até chamar a irmã Vânia, ela é jeitosa para falar, irmãos. Ela consegue falar e tirar dos irmãos a ajuda que precisamos. É o dom que Deus deu. Senhor, irmãos, mais uma vez a paz. Então, e será com grande alegria que nós vamos comemorar, né, o aniversário da igreja. Será no próximo sábado,
juntos nós vamos fazer a cantina. Juntos por quê? Porque dessa vez, como em prol da reforma da igreja, eu acredito que todos nós podemos contribuir. A ideia inicial vai ser feito o empadão e também o quibe. Nós já vamos deixar embaladinho, quentinho, para que todos possam participar. Tanto nós da cantina quanto os demais irmãos. Então, para esse tipo de cantina vai ser necessário que cada um dê a sua contribuição, tá bom? Tanto para o empadão quanto para o quibe. Nós também vamos ter o refrigerante. A expectativa é que a gente receba uma média de 80 pessoas. Então a gente precisa se preparar para isso. Eu vou colocar no grupo da igreja a quantidade de ingredientes que nós vamos precisar e vai ser voluntário. Quem sentir no coração de doar um valor ou então um ingrediente, aí vai estar se manifestando para que a gente faça a compra e prepare esse lanche, tá bom? Então essa vai ser a nossa cantina no sábado, que será o quibe e o empadão. Temos também mais um recado, vai ter o primeiro encontro de casais aqui na igreja, vai acontecer no dia 1º/8. E esse encontro de casais está sendo organizado pelos casais, que é a Marcela e João, e também pela irmã Thaís e o irmão Paulo. É necessário que haja participação. Vai ter também irmãos que vão estar com as crianças, então o casal pode vir e deixar as crianças, né, no anexo com os irmãos que estará cuidando, tá bom? Então esse encontro vai acontecer no dia 1º/8, mas é importante que todos possam, né, se inscrever, realizem as inscrições, mesmo que não façam o pagamento de imediato, porque vai custar R$80 por casal. Mesmo que você não faça o pagamento de imediato, mas pelo menos vá lá, inscreva o casal para que eles tenham uma estimativa de quantidade, amém? Vamos todos participar para que a gente possa crescer juntos, né? Vai ser mais um alimento espiritual que o Senhor vai estar trazendo, mas também para os casais, amém? Amém. O culto no sábado vai começar às 19 horas. Por favor, irmão, às 19 horas eu peço que os irmãos já estejam aqui, porque nós vamos começar nesse horário e o Ministério de Louvor da nossa igreja vai dar abertura cantando com quem estiver, e eu tenho certeza que as pessoas de fora já vão estar aqui. Então nós precisamos estar aqui primeiro para receber esses irmãos que virão nos prestigiar nessa data tão especial. Vamos nos colocar de pé? O pastor Flávio, no domingo, ele vai dar um estudo de manhã. Então, às vezes na escala a gente acaba esquecendo, coloca o nome, né, dos dirigentes, tudo, mas no domingo ele vai trazer o estudo, tá bom, irmãos? Então ele vai falar no sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Muito obrigado a Deus. Nos despeça para as nossas casas, nos dê uma semana de alegria, uma semana de vitória se houver luta, uma semana de gratidão se não houver, e uma semana de comemoração se a luta vier, e se nós vencermos, e com certeza vamos vencer, porque o Senhor está do nosso lado, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém.